Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer meu devocional aqui, dentro do meu carro, para te provar que você pode fazer o seu devocional de qualquer lugar. Mas você que está sem ambiente ali dentro de casa, as crianças estão de férias, estão em casa fazendo bagunça, TV alta, som ligado alto, as crianças brincando. Igual antes de ontem eu gravei um vídeo com um vizinho fazendo uma reforma, batendo na parede do meu lado e eu consegui ainda fazer o meu devocional rápido ali. Você pode vir para dentro do seu carro, na sua garagem, no estacionamento do mercado, no estacionamento do trabalho, separar ali 10, 15 minutos para você sentar, orar um pouco e ler um pouco da palavra de Deus. Uma dica eu deixo aqui: não negocie o seu devocional. Não deixe que as distrações, que as coisas externas te tirem desse lugar de onde você se entrega, de onde você separa para ouvir, para ler a palavra de Deus, para orar um pouco ali diante do Senhor, porque o devocional é muito importante para nós. Hoje nós estamos no 10º dia de leitura aqui do Salmo 119. Nós vamos começar a nossa leitura a partir do verso 73. Esse verso ele se inicia com a letra do alfabeto hebraico, Iod, e ele diz assim: Tu me fizestes e me formastes, me dá entendimento para aprender os teus mandamentos. Aqui o salmista está reconhecendo que Deus o criou e o formou e que é Deus que tem a receita de como cuidar dele, de como cuidar daquilo que ele mesmo criou. Por quê? Muitas vezes nós erramos e nós falhamos quando nós queremos fazer só aquilo que nos dá prazer, só aquilo que nos interessa. Nós erramos porque nós não buscamos a origem, nós não buscamos o manual prático de quem nos criou. Nós temos esse acesso à palavra de Deus aqui, ó. Nós temos o acesso à palavra de Deus, nós temos o acesso ao próprio Deus ali em oração, nós temos o acesso a pessoas que conhecem a Deus mais profundamente, com mais comunhão, mais intimamente do que nós, na nossa igreja, no nosso trabalho, na nossa família, vizinhos nossos. Eu moro aqui com mais de 1000 vizinhos no meu condomínio, pessoas que conhecem a Deus, pessoas que têm mais intimidade do que eu, pessoas que têm mais experiência do que eu. Então nós precisamos buscar na fonte, com quem nos criou, como cuidar daquilo que Ele criou. Foi Deus quem nos criou, então Ele sabe o que nós precisamos fazer. Questão de alimentação, exercício físico, né? Hoje pela manhã eu já fui ali na academia, já fiz o meu exercício. Hoje eu não tenho treino de jiu-jitsu, mas eu treino o meu corpo, procuro não parar, igual a minha esposa, minha filha faz também aqui em casa. Todo dia elas fazem uma caminhada, fazem exercícios físicos. Nós precisamos manter o nosso condicionamento físico bom, intacto, para que nós possamos viver melhor as coisas que Deus tem preparado para nós e que nós possamos viver mais para levar a palavra de Deus adiante aí por muito mais tempo. No verso 74 ele diz assim: Que eu seja motivo de alegria para os que te temem, pois em tua palavra eu depositei a minha esperança. O que acontece aqui com esse texto? Muitas vezes nós queremos agradar as pessoas que não conhecem a Deus com a palavra de Deus. Isso parece meio hipócrita para eles quando a gente vai falar alguma coisa assim. Mas o fato é que quem não compreende, quem não entende a palavra de Deus, quem não tem essa intimidade, ele não vai entender as atitudes que nós tomamos. Então, por exemplo, quando alguém vem falar sobre algum sofrimento com você, aí você fala assim: olha, eu vou orar por você. Essa pessoa vai achar aquilo meio hipócrita, essa pessoa vai achar aquilo estranho. Como assim orar? Eu já passei por diversas situações assim. Por exemplo, eu estava no jiu-jitsu mesmo, enquanto eu treinava, a gente ali no meio de um treino e outro, um colega ali de tatame falou para mim: olha, eu tô meio abalado porque a minha avó tá com câncer. No final do treino, eu chamei ele, perguntei o nome da avó dele, falei: cara, eu vou orar por vocês, eu posso orar por vocês? Eu fiz uma oração com ele ali no momento e depois eu orei pela avó dele. Mas ele ficou com a cara assim meio de assustado, porque quem não teme ao Senhor, quem não conhece a palavra do Senhor, vai sempre achar que a gente está querendo se aproveitar de alguma coisa, não entende, não compreende, porque não tem a nossa experiência. Não tem essa experiência ainda. Então é o que eu sempre estou repetindo aqui nos vídeos, aqui nesse devocional, é que nós precisamos orar pela salvação e pela transformação dessas pessoas também, porque elas precisam conhecer essa palavra.
Todo mundo precisa conhecer essa palavra e ter essa experiência com Deus. Então o nosso foco não é agradar os que estão de fora, não, mas é trazer alegria para aqueles que estão dentro, para aqueles que têm a fé, e incentivar também eles para que eles levem essa palavra adiante também. Porque não adianta só a gente alegrar a eles, mas não incentivá-los, não fazer com que eles saiam da sua zona de conforto também e vá levar essa palavra adiante. No verso 75 ele diz assim: eu sei, ó Senhor, que teus estatutos são justos, tu me disciplinastes por tua fidelidade. Olha só, está falando sobre a disciplina, o ensino que o Senhor deu para ele. Então assim, nós só vamos conhecer, saber que a palavra de Deus é fiel em nossas vidas quando a palavra nos corrigir. E nós só vamos ter essa experiência de ser corrigidos pela palavra conhecendo a palavra, vivendo a palavra, deixando com que a palavra nos mostre onde nós precisamos mudar. Então a nossa vida ela vai ser transformada pela palavra quando nós darmos esse espaço para ela. Tem gente que fala que a palavra, quando nós lemos a palavra, é a palavra que nos lê. Então nós precisamos deixar a Bíblia ler as nossas vidas para que nossa vida se molde à palavra de Deus e não moldar a palavra conforme aquilo que nós cremos e queremos viver. No verso 76 ele diz assim: agora que o teu amor me console, como prometestes a teu servo. Olha só, tudo isso que eu falei até agora causa uma certa tristeza, um certo constrangimento, né? Porque ser mudado pela palavra de Deus vai fazer com que a gente abra mão de muitas coisas. Muitos desejos que nós tínhamos, vontades, planejamento, tudo isso muda. Então, o dinheiro que a gente estava guardando para fazer uma viagem, muitas vezes ele vai ser utilizado para ajudar alguém. A casa dos sonhos que a gente queria, talvez a gente não vai chegar lá, porque o nosso investimento vai mudar. Não é todo mundo que vai viver isso, mas muitas pessoas vão. Então, o carro que a gente queria, a gente não vai ter, porque o nosso foco vai ser outro, né? Então, isso vai causar constrangimento, tristeza, e a gente vai precisar ser consolado. E é por isso que ele faz essa oração aqui, ó. Agora que o teu amor me console. Por quê? Se é do amor de Deus que nós precisamos, é Ele quem vai nos consolar. Se nós perdemos tudo, se nós perdemos tudo que nós queremos, todo o nosso planejamento, todo o nosso investimento for por água abaixo, e nós tivermos o amor de Deus ainda em nossas vidas, nós vamos prosperar. Nós vamos prosperar no nosso relacionamento com Ele. Porque quando tudo terminar, quando tudo acabar, nós vamos perceber que era somente do amor de Deus que nós precisávamos. No verso 77 ele diz assim: cerca-me da tua compaixão para que eu viva, pois eu tenho prazer na tua lei. Eu fiz uma anotação aqui na minha Bíblia, eu coloquei aqui o Salmos 23:6, porque lá ele diz assim: certamente que a bondade e a fidelidade do Senhor me cercará por todos os dias da minha vida, e eu habitarei na tua casa para sempre. Aqui está falando sobre comunhão. Ele está falando aqui, ó, cerca-me da tua compaixão. Como que nós vamos viver a compaixão de Deus? Recebendo um abraço daquele que é semelhança dele, recebendo um aperto de mão, recebendo uma ajuda, recebendo uma atenção, participando daquilo que o Senhor escolheu como instituição para ele, que é a igreja de Deus, que é a igreja do Senhor. Porque é impossível, queridos, viver uma vida sob a palavra de Deus se nós não temos comunhão com aquilo que ele escolheu instituir, que foi a igreja dele, que foi a igreja do Senhor. Tá certo que existem muitos lugares complicados, mas eles são complicados por causa das pessoas que estão lá. E é função nossa transformar aquele lugar. Por quê? Olha só, uma coisa que eu aprendi com a vida e que eu aprendi com alguns amigos que me falaram, me deram muito esse conselho. Se você não está bem num lugar, mude, mas mude a sua postura. Se mudar a sua postura não funcionar, mude de lugar. Igreja tem um monte por aí. Você precisa encontrar um lugar que você sirva lá. Se tem um problema onde eu congrego, eu preciso resolver esse problema. Eu entendo que se o problema chegou até mim, é porque eu tenho uma capacidade para resolvê-lo. Então eu preciso me empenhar nisso. E viver em comunhão, ser cercado da compaixão de Deus, é viver em comunhão. E viver em comunhão é viver em comunhão com o povo que Deus escolheu chamar de seu. Amém? Aqui no verso 78 ele diz assim: sejam envergonhados os arrogantes
que mentiram a meu respeito. Eu, porém, meditarei nas tuas ordens. Aqui ele está transferindo uma responsabilidade, né? Porque ele fala assim, sejam envergonhados os que mentiram sobre mim, os arrogantes que mentiram sobre mim, porque eu meditarei nas tuas ordens. Por que ele está falando isso? Eu já venho falando isso porque quase todos os textos falam sobre esse ataque do ímpio, do arrogante, do ignorante, né? E aqui ele está falando assim, ó, que eles sejam envergonhados, mas eu vou focar em meditar a tua lei. Envergonhados por quem? Que eles sejam envergonhados pelas próprias atitudes deles. Então, o que o ímpio faz pode até me atingir, mas a consequência fica em cargo dele. Por quê? Ele pode até falar mal da gente, mentir sobre a gente, mas isso um dia vai cair por terra, porque se você vive uma verdade, o tempo vai provar que essa verdade aí é o que valia a pena. Tem muita gente que fala assim, tem uma historinha aqui, bem rápido, que fala de uma senhorinha que passava na frente de um bar indo para a igreja, todos os dias ela chamava o pessoal ali do bar para ir para a igreja com ela. E aí eles falavam assim, senhora, se tudo que você está vivendo aí for uma mentira, e se Deus não existir? Aí ela falou, olha, se tudo que eu estou vivendo é uma mentira, o que eu vou perder? Eu vou perder 2 horas de culto por dia? 4, 5 horas de cultos semanais eu vou perder? O que eu vou perder? Eu vou perder que eu não vivi baladas, que eu não vivi festas? Aí ela diz para eles, mas e se isso tudo for verdade, o que vocês vão ter perdido? Vocês vão perder a vida eterna. Pelo quê? Vocês vão ter trocado a vida eterna por um momento de bebedeira, por um momento de ressaca, por jogos, por apostas. Então assim, o que vale a pena para um, muitas vezes não vale a pena para o outro, porque não conhece a verdade do outro. No verso 79 ele fala assim, unam-se a mim todos os que temem, os que conhecem os teus preceitos. Aqui está falando sobre responsabilidade. Por quê? Unam-se a mim. Eu falei um pouco sobre comunhão antes, né? Mas agora ele está chamando a responsabilidade para ele. É o que eu estou fazendo aqui com você. Eu estou pregando, eu estou falando, eu estou ensinando, então eu estou falando para você. Unam-se a mim. E se você assistiu até aqui, curte e comenta esse vídeo. Unam-se a mim, estamos unidos. Comenta assim, estamos unidos. Por quê? Unam-se a mim, ele está fazendo um convite. Eu tenho uma verdade, eu tenho uma palavra, eu tenho um evangelho, eu tenho uma boa nova. Agora eu preciso que vocês se unam a mim através da palavra, para que a gente viva essa comunhão que eu falei antes aqui. Para que a gente viva cercado, como diz lá o Salmo 23, no verso 6. Para que a gente viva cercado pela bondade do Senhor. Porque a bondade do Senhor, ela se manifesta a nós mais através da vida do outro do que pelas coisas externas. No verso 80 ele fala assim, que eu seja inculpável na obediência a teus decretos, então jamais serei envergonhado. Tá vendo aqui? É isso que nós precisamos focar. Nós queremos muitas vezes nos justificar através do feedback do outro, né? Então, por exemplo, alguém fala para mim assim, nossa, eu gostei do teu vídeo, e aí aquilo me inflama, me incha. Não, eu prefiro ser justificado pela lei do Senhor, pela minha obediência ao que está escrito na Bíblia. É por isso que eu não me incomodo com o que dizem, com o que falam, ou com o que vão fazer, com aquilo que eu estou falando, que eu estou fazendo. Porque o meu foco é estar obediente na palavra de Deus. Então, se eu desviar desse caminho, aí eu começo a me preocupar. Porque quando nós perdemos esse foco, a nossa vida começa a desandar. É por isso que eu falei para você, não negocia o seu devocional. Estou dentro do meu carro, podia estar no estacionamento do trabalho, podia estar no estacionamento de um mercado, e aqui 10, 15 minutos do dia, uma oração, uma leitura da palavra. Se você ler esses 8 versículos aqui, você não vai gastar 1 minuto do seu dia. Você faz 1 minuto de oração, 1 minuto de leitura, o seu devocional está pronto, está completo. É por isso que eu estou aqui dentro do meu carro para te provar que você pode fazer o seu devocional de qualquer lugar. Amém? Deus te abençoe. Vou deixar aqui o vídeo do primeiro devocional aí da série, o que eu publiquei ontem, e vamos juntos aí fazer a palavra do Senhor conhecida pelo maior número de pessoas que nós podemos. Amém? Deus te abençoe.